o voto do ministro Luiz Fux já supera o voto do relator do caso, o tamanho, né, em extensão, o ministro Alexandre de Moraes, e tem causado espécie dentro e fora do Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, é, atacado, não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux, de uma maneira que foi considerada desleal, inclusive não só ao Alexandre, mas à própria corte, por dois dos integrantes do Supremo com os quais eu conversei hoje, né? Conversando também com colegas que estão acompanhando lá de dentro a sessão, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigirem o olhar para Luiz Fux nesse momento. O único que o faz, segundo eu consegui apurar com os colegas, é o ministro Cristiano Zanin, porque é o presidente da sessão. Então, ao direcionar o olhar, Fux encontra nenhum interlocutor nesse momento na primeira turma entre os pares, salvo o presidente da sessão, salvo o presidente da turma. Há uma outra avaliação, Diego, entre os ministros do Supremo, que é a de que Fux politizou o julgamento. Em que medida? Por várias vezes o ministro Luiz Fux citou o processo do mensalão. Ele citou o processo do mensalão, inclusive, dizendo que aquilo sim, né, a ação penal 470, ele não quis usar o nome, né, ele citou, mas é o processo do mensalão, isso sim é muito grave, é um ataque, poderia ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito, o equilíbrio entre os poderes. Eu tentei apurar se o governo vai responder, ainda não tive retorno, assim que tiver eu trago aqui para o nosso assinante. Do outro lado, né, o bolsonarismo está comemorando muito a fala do Fux, porque, Diego, e aí eu acho que é preciso a gente voltar para as palavras do ministro. O ministro abriu esse trecho do voto dele, dando indicações de que o Brasil vive um momento de retrocesso no exercício da sua democracia. Como a gente já tinha apontado mais cedo, isso reforça o discurso feito por autoridades como Donald Trump para sancionar 8 colegas de Fux no Supremo Tribunal Federal e, muito notadamente, o ministro Alexandre de Moraes, que vive a sanção da Lei Magnitsky sob a ameaça de expansão dessa sanção para sua mulher e seus filhos. Então há, nesse momento, Diego, dentro do Supremo, um clima quase que de consternação com o que está sendo feito pelo ministro Luiz Fux. Eu conversei com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ele lembra, né, que o ministro Alexandre de Moraes hoje é de longe o mais ameaçado dentro do Supremo e que há, inclusive, um impacto, né, já previsto de majoração, né, nas ameaças e nos ataques que o ministro diuturnamente sofre, inclusive em relação à sua integridade física, por conta do teor e da forma como vem sendo explorada pelo bolsonarismo esse voto de Luiz Fux. Não é pequeno o impacto institucional, eu digo, e lá dentro, Diego, do que o ministro está entendendo em relação à trama golpista. Sério, Dani. Vou chamar aqui o Leonardo Sakamoto, que está acompanhando também o voto do ministro Luiz Fux. Sakamoto, boa tarde para você. E aí, Sakamoto, até aqui acompanhamos um voto, digamos assim, não surpreendente, né, mas que vai numa direção e num caminho muito oposto do ministro relator, né, do Alexandre de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no UOL News. Está consternado com o voto de Fux, como a gente. Consternado, mas também nem tanto. Tipo, eu tava vendo a bolsa de apostas da gente, dos jornalistas. Boa parte das pessoas estavam votando que o ministro Fux fosse votar contra, né, o relatório de Alexandre de Moraes. A questão digamos, o quão profundo ele iria para votar contra, né? E aí é isso que surpreendeu muita gente.
que não só ele votou contra, ele tá destruindo, né, claro, na avaliação do bolsonarismo, as teses, né, do Alexandre de Moraes, né, como ele também ajudou a colocar na fogueira, né, os seus próprios colegas, né? Com esse voto, claramente, ele continua com passe livre para Disney e para Epcot Center, para as ruas de compras de Miami e de Los Angeles ou de Nova York, mas é claro que ele acaba jogando os colegas na fogueira de Trump, né? Abrindo caminho para, inclusive, para a Lei Magnitsky dos outros colegas da primeira turma, assim como já está Alexandre de Moraes, né? E isso, na verdade, junto de uma situação de um comportamento um tanto quanto inusual. Ele não aceitou, né, em nenhum momento apartes por parte dos colegas, né, comentários, né, perguntas, questionamentos, né? Na verdade, ou seja, não está aceitando ser questionado, ser perguntado, o que para ele seria constrangedor. Por quê? Porque ele simplesmente atropelou, espancou, assassinou posições dele de antes desse próprio julgamento, né? Ele condenou centenas de arraia miúda, golpistas, e agora que aparece o pessoal maior, ele vai e toma e muda de comportamento, ou seja, o ministro Fux foi tigrão com a raia miúda golpista do 8 de janeiro e agora é gatinho com o pessoal que é apontado como um núcleo crucial da trama golpista, né? No final do dia, aí você pergunta, no final do dia o que vai acontecer? Tudo vai mudar? Não, não vai mudar nada. Tecnicamente, no julgamento a curto prazo, para o Bolsonaro, muda pouca coisa. Bolsonaro ainda vai ser condenado, ainda temos a dúvida se ele vai para Papudo, para uma carceragem da Polícia Federal, né? Eu acho que com tudo isso que está acontecendo diminui bastante a disposição do grupo majoritário da primeira turma de conceder para ele uma prisão humanitária, uma manutenção da prisão em casa, né, para cumprimento da pena, pelo menos logo de começo. Então ele vai ser condenado, deve ser preso, né? O que acontece é o seguinte: pode ter embargo, aí vamos discutir questões jurídicas, etc. e tal, mas no final do dia o Jair Bolsonaro vai ser condenado, os réus da trama golpista devem ser condenados e devem passar pelo menos um ano presos. Por que pelo menos um ano, né? Porque é o seguinte. Aí tem uma outra questão, né? A questão não é nem tanto, né? Porque é o seguinte, o Fux aponta um caminho, mas esse caminho que o Fux apontou é o que os advogados estão apontando. O voto do Fux é um grande voto porta-voz dos advogados do núcleo crucial da trama golpista. Tá repetindo, tá usando os argumentos dos advogados e seguindo, caminhando em cima junto com os advogados. Não estou falando que ele está cumprindo essa tarefa combinado, não. Estou falando que o voto dele é um voto que atende totalmente a esses advogados. E é claro, ele organiza tudo isso numa ideia que mais lá para frente pode ser resgatada. Resgatada para quê? Se uma pessoa favorável a Jair Bolsonaro, como o governador Tarcísio de Freitas, ganha a eleição no ano que vem, ele pode substituir, ele vai substituir, a partir de 2027 vai substituindo aos poucos ministros do Supremo, pode virar uma maioria para poder mudar esse julgamento, usando, é claro, o voto do Fux como guia. Mas também, se não houvesse o voto do Fux, isso poderia acontecer da mesma forma. Ou se o Senado Federal, a partir de 2027, forma uma maioria bolsonarista, isso pode acontecer, e aí o Tarcísio, por exemplo, faz um indulto, o Supremo Tribunal Federal bloqueia um indulto, falando que é inconstitucional, e aí os mandatos começam a ser cassados no Supremo Tribunal Federal. É claro, se Tarcísio e se o Senado tiver maioria, se o pessoal tiver essa posição e essa disposição. Para finalizar, Diego, eu acho que tem um ponto que é o seguinte: tem muita coisa para falar desse voto do Fux. Eu não vou jogar tudo aqui, mas é claro, ele esticou tanto a corda que ele vai ficar sozinho. Mas ele fez coisas que, tipo, uma das últimas coisas que ele fez que eu achei mais oníricas, né, mais surreais, foi comparar junho de 2013, que não havia organização central, não pleiteava tomada de poder, o vandalismo aconteceu por grupos descentralizados que eram minoritários com relação ao protesto, com 8 de janeiro de 2023, que era o que? Era seguindo um planejamento, era grupos atuando e cumprindo ordens de um grupo acima, que era com o objetivo de tomada de poder. Ele fez várias vezes no voto dele comparações que, data vênia, são totalmente descabidas na minha avaliação.
né? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, a gente vai poder conversar bastante sobre isso, mas o voto do ministro Fux abre bastante discussão, mas não libera Jair Bolsonaro da cadeia. Dani, e agora na retomada do voto do Fux, ele vai individualizar as condutas, né? Porque são 8 réus ao todo e ontem, por exemplo, o ministro Flávio Dino votou pela condenação dos réus, mas com uma diferenciação para 3 deles, né? O ministro Luiz Fux vai individualizar condutas, a expectativa é essa. Vamos entender aqui um pouco qual é o caminho que o ministro está traçando, né, Diego? O que o ministro está dizendo é o seguinte: cogitação não é crime, e se eu não posso ser acusado de tentar algo, sendo que eu não estava lá. Foi basicamente isso que o ministro disse. Então, na minha avaliação, o ministro está sinalizando que, estando o ex-presidente fora do país, não pode ser ele responsabilizado pelo 8 de janeiro. Deve vir uma absolvição de Jair Bolsonaro também nesse quesito, como a gente já viu acontecer aí nos anteriores elencados pelo ministro Luiz Fux. Mas aí, de novo, né? O ministro alargou tanto o entendimento dele. Eu estava aqui falando com uma fonte que trabalha dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele diz o seguinte: olha, houve uma contraposição muito clara ao Alexandre de Moraes, o que me levanta dúvidas. O ministro responderá a Fux no final do voto? Importante a gente ficar de olho. E 2, né? Fux elasticizou tanto, chegando a insinuar que o Brasil vive um regime diverso do democrático, ou que só está abaixo de El Salvador, no ranking onde as pessoas se sentem constrangidas, ele citou esse dado, né, a dizer o que pensam, que ele se coloca numa posição muito delicada em relação aos demais, porque, bom, Carmen Lúcia é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se ela entende que há um regime diverso do democrático, teria entregado a toga. O ministro se colocou numa posição de isolamento, mas de forma muito estratégica. O Sakamoto trata do assunto. O próximo presidente da República, a partir de 2026, vai indicar 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive o sucessor de Luiz Fux, sucessor ou sucessora de Luiz Fux. O ministro tem família no direito, o ministro tem muitos amigos no direito e, bom, pode estar apostando na vitória de um candidato, como se cogita talvez que seja aí Tarcísio de Freitas, para manter influência no Supremo Tribunal Federal, mesmo saindo, né? Ou ele tem mais 2 anos e meio de mandato, para trazer aí pessoas próximas a ele para dentro da Suprema Corte. Uma estratégia um tanto quanto arriscada, né, Sakamoto? Não, eu concordo com a Dani, né? Eu tinha escrito também mais cedo que é o seguinte: você tem algumas figuras que, sob o governo Lula, têm pouca influência. E a influência de um ministro do Supremo Tribunal Federal é muito medida na sua capacidade de indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça, principalmente, né? Meter familiares lá dentro, para os tribunais federais, inclusive para os próprio governo federal. Né? Quando um ministro do Supremo ele é sempre ouvido, né? Principalmente quando de uma escolha jurídica dentro do governo federal, ou uma escolha para o Superior Tribunal de Justiça, uma escolha para os tribunais regionais federais, eles são ouvidos, e aí as indicações deles contam. A gente tem visto recentemente, inclusive, os quebra-pau interno, delicadamente, quebra-paus de cristais, né? Em que os ministros do Supremo aqui e ali pressionam para ter seus indicados, né? Indicando e formando esses nomes dentro dos tribunais, ele aumenta a sua influência, né? Então, num governo Lula, o Fux tem baixa ou nenhuma influência, né? Desde o caso do Mensalão, até o caso da entrevista, em que ele negou a entrevista ao Lula quando o Lula estava preso, né? Teve tantas e tantas coisas que ele é visto com desconfiança, né? Pelo petismo, né? E o que acontece é que, por outro lado, né, num possível governo Tarcísio de Freitas, né, novos acordos
acordos podem ser costurados, a simpatia, a base de um governo Tarcísio de Freitas dentro do Supremo pode ser esses três, né? E eventualmente mais algum que também que acabe se conectando em nome da pacificação nacional ou outra coisa do gênero. A questão é que os ministros do Supremo, os ministros ou qualquer outra pessoa no Brasil pode ter sua opinião, e inclusive acho que a grande discussão aqui, ninguém está questionando o voto do ministro Fux em si. O ministro Fux pode votar do jeito que quiser, porque ele é o ministro do Supremo. Espera-se que ele vote do jeito que ele queira. O grande problema é que discute-se o tempo inteiro no Supremo Tribunal Federal do mínimo de coerência. O próprio ministro Fux repetiu a palavra coerência torta e direito, e coerência é tudo que ele não mostrou no voto dele. Ministro Fux, inclusive, ele é um conhecido, ele está se vendendo como garantista agora, né? Mas na Lava Jato a gente sabia o papel dele, sabe, nesse processo. Ao mesmo tempo, em todos os julgamentos dos golpistas do 8 de janeiro, né, de quem participou dos atos golpistas, ele teve um outro comportamento, condenou, deu pena e tudo isso Ô, mais. Sakamoto, e quando aceitou a denúncia, só para complementar, quando aceitou a denúncia também dos réus, o ministro Fux chegou a comentar a atitude dos envolvidos no 8 de janeiro e ele falou que os atos eram repugnantes, né, dos réus, hoje réus, e que hoje ele, ao que tudo indica, vota pela absolvição. Eu acho que é o seguinte, é claro que fazer essa discussão é uma discussão difícil, mas a gente vai, com o tempo, e eu acho que a sociedade vai ter que analisar quais foram as razões que levaram ao ministro Fux a uma mudança, a um cavalo de pau tão violento assim nas suas posições. Eu repito o que eu falei aqui. Eu acho, e eu até esperava uma absolvição por parte de Luiz Fux, né, do núcleo crucial da trama golpista, eventualmente a condenação de um crime ou outro, por um crime ou outro, mas não, eu poderia até dizer que não, ele poderia ser um 4-1, né, no caso, eu ainda acho que deve ser algo próximo de um 4-1 no final, e achava que o ministro Fux ia ser o voto divergente. A questão não é a divergência, a questão é como ele está construindo. E no meio disso, ele está relativizando a democracia. Ele passou um tempão, e aí eu falo isso como cientista político, tá? Eu não falo isso agora como jornalista, como cientista político, doutor em ciência política, que na verdade estudo democracia há um bom tempo, assim. E aí ele ia pescando, na verdade, conceitos da democracia e atropelando algumas coisas, fazendo interpretações, conectando que os próprios autores, se fossem chamados para conversar, para falar no Supremo, e falavam: meu irmão, veja bem, não é assim que eu falei, né? A própria Economist, ele tenta desmerecer várias vezes no discurso dele, ele vai pegando coisa e tentando forçar, adaptar. Sabe aquele brinquedo de criança que é um cubo com vários buracos? Cilindro, triângulo, estrelinha. Sabe aquela coisa que às vezes você tenta enfiar uma coisa que não cabe, enfiar a força? E a gente viu isso no voto dele, enfiando a força, critérios, conceitos, para fazer caber na tese dele. Ele pode interpretar do jeito que ele quer, ele pode ter livres argumentos, ele não pode ter livres fatos. Sabe? E o que acontece é que ele, na verdade, inclusive, foi colocando esses fatos. Quando ele fala da Economist, ele tenta desmerecer, quando a Economist fala: olha, o Brasil tem virado, aos poucos, um exemplo da democracia para o continente americano no momento que a própria Estados Unidos enfrenta problemas internos, e ele desmerece, fala: não, que é uma matéria de um freela. Gente, é um grupo de matérias, tem editorial da revista sobre isso, a opinião da própria revista está colocada lá. Eu não estou falando que a Economist ela é a sommelier de democracia. Em nenhum lugar, nenhuma revista nenhum jornal se pretende a isso. Só que, na verdade, o que estou querendo mostrar é que o discurso e o voto do ministro Fux, ele foi adaptando a realidade para casar com esse argumento que ele está trazendo. E isso não é necessariamente a função de um magistrado nesse sentido, né? Eu concordo, tipo, ele esticou tanto a corda, mas tanto a corda com esse voto, que esse voto vai ser usado nas ruas, esse voto vai ser usado nas redes, esse voto pode ser usado nos Estados Unidos, no Congresso Nacional, pode como ariete do bolsonarismo. Mas esse voto não vai ser usado para inocentar Jair Messias Bolsonaro e seus aliados no núcleo crucial. Até porque ele é minoritária, né? A opinião dele é minoritária na turma. Ô Dani, chama a atenção não só o voto em si, mas a incoerência do ministro, né? Como a gente disse há pouco, que ao aceitar a denúncia adjetivou, né, como repugnantes os atos, e hoje vai num sentido totalmente oposto.
Na verdade, Diego, a questão eu falei isso aqui mais cedo, né? Se a gente pega, a gente não precisa comparar o ministro Fux com nenhum outro colega, a gente pode comparar o ministro Fux com o ministro Fux, né? O Fux que votou na aceitação da denúncia não suscitou lá atrás a questão de que, olha, o Supremo Tribunal Federal não devia ser o foro para análise dessa denúncia, né? O Fux, essas questões já tinham sido colocadas pela defesa e não foram suscitadas pelo ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux diz, olha, esse caso não tinha que correr aqui, e foi participar. Ele disse que foi convidado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é exatamente isso. Ele telefonou ao ministro Alexandre de Moraes e avisou ao ministro que gostaria de participar inicialmente da oitiva de Mauro Cid, e depois foi ouvindo todas as outras, mas a iniciativa parte dele. E ele não só participou das audiências, como ele fez perguntas. Por que eu estou destacando isso? Porque se o ministro entende de saída, e isso já estava colocado na aceitação da denúncia e não foi alvo da reflexão dele naquele momento, que o Supremo não era o foro adequado para o caso correr, ao participar da audiência, o que já era inusual, e fazer perguntas, ele dá ali o que os juristas dizem causa a nulidade. Ou seja, ele entende que o Supremo não é, mas ele participa de um ato que agora ele diz, eu acho que não deveria nunca nem ter acontecido. São muitas as incongruências com as quais o ministro vai ser confrontado nos próximos dias. O ministro, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, vou na sua aí, Diegão, quando Eles quiser interromper, interrompe. pediram 10 minutos, Dani, já passou, então a gente está lá aguardando. Pode ficar à vontade por enquanto. Aguardando. Porque é o seguinte, o Sakamoto citou, né, os juristas e as personalidades elencadas pelo Fux no voto dele, e isso foi observado dentro do Supremo também. Sakamoto estava falando aqui com um técnico, né, de gabinete de integrante da primeira turma, inclusive, e ele diz basicamente o seguinte, que Fux buscou doutrinadores que são inquestionáveis, como citou o Sakamoto, né, Hungria, Heleno Fragoso, Raggioli, jurisprudências antigas do tribunal, para explorar flancos que, na verdade, olhados por um contexto, digamos, factual ou, né, conjuntural do que está sendo tratado, certamente enfrentaria, digamos assim, desses doutrinadores citados por ele, resistência. Cito um aqui muito especificamente, o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi listado diversas vezes, citado diversas vezes por Luiz Fux durante o voto dele. Não há ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, decano, respeitado, inquestionavelmente, que tenha falado mais e com mais altivez e contundência do que Celso de Mello sobre o que ele chama, né, o que ele classificou de tragédia de atentado contra a democracia, que foi o que culminou no 8 de janeiro. Ainda ministro, foi autor de votos duríssimos e endossa publicamente o trabalho que foi feito pela Polícia Federal, pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também muito atacado nessa votação, nesse voto do ministro Luiz Fux. Verdade. Agora, Sakamoto, depois do Fux votar hoje, né, ainda há espaço para os votos da ministra Carmen Lúcia, né, e também do presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin. Olha, a ministra Carmen Lúcia, a gente esperava, inclusive, assim, continua esperando um voto que vai estar alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, o ministro relator. Depois do voto do Fux, eu acho que a Carmen Lúcia está anotando bastante as coisas, né? Pelo que a gente pode ver. Depois do voto do. E ainda eu acho que vai ser positivo para ela, que vai ser amanhã, né? Porque eu acho que ela vai, inclusive, refazer o voto dela, para responder a muita coisa que foi trazida pelo ministro Luiz Fux, né? Não tenha dúvida nenhuma, né, que a decana da primeira turma vai trazer
coisas para contrapor, né? Até porque ela vem, na verdade, demonstrando, inclusive, descontentamento. A Carmen Lúcia foi uma das que demonstraram bastante descontentamento com relação a todo o processo, né, de ataques ao Supremo Tribunal Federal por parte de pessoas que são réus ou que são aliados de réus da trama golpista, né? E o Cristiano Zanin é uma coisa interessante, porque o Zanin tinha gente que falava, poxa, tem que ver, não dá para exatamente cravar como é que vai ser o voto do ministro Cristiano Zanin, porque até pouco tempo atrás ele era advogado de defesa, foi advogado de defesa, inclusive do próprio Lula, no caso da Lava Jato. Então tem muitas teses da defesa que foram levantadas que também eram teses que aqui e ali o Zanin tropeçava ou mesmo usava. Né? Agora, no momento em que o Luiz Fux entrega um voto que é, ao mesmo tempo, uma relativização da democracia. Né? É isso que eu tô falando. Ele usa o que ele usa o Dow, usa um monte de autor da ciência política para colocar para entregar para dobrar uma espinha da democracia que não é bem assim, não. Né? Então, ou seja, ele dobra a democracia, relativiza a democracia e ele coloca os próprios colegas da corte na fogueira. Né, ao colocar aquilo, falou: olha, teve limitação no cerceamento do direito de defesa, olha, teve menos tempo que deveria, olha, a corte não é a corte para julgar. Ele poderia ter colocado isso, mas não da forma como colocou, exatamente para não criar tipo mais problemas para uma corte que está sendo atacada por cumprir o seu papel. Ele pode discordar, ele não pode só fazer disso, entregar disso, ou fazer disso um cavalo de batalha. Então, o que acontece? Por conta do voto do ministro Fux, eu não duvidaria que, se há alguma dúvida sobre o voto do ministro Zanin, agora não há mais. Verdade. E você, Dani, expectativa para esses votos de amanhã? Hoje já está acertado que a ministra não começa a falar. Acho a ministra Carmen Lúcia tem tido uma ação muito contundente. Estou tentando entender ainda, Sarza, se vai haver uma fala do ministro Alexandre de Moraes após a fala do Luiz Fux. Eu queria pontuar duas coisas aqui sob risco de a gente não conseguir concluir. Então, primeiro, Sakamoto, o ministro Luiz Fux ele fez um voto muito estratégico, de novo, né, para fora, em dois sentidos: fora do Brasil, porque ele toca em todos os pontos que são usados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para sancionar os colegas, notadamente o relator do caso. Ele resvala em todos esses pontos, às vezes de maneira muito evidente, às vezes de maneira indireta, mas ele fala para fora do Brasil e para fora do Supremo, explorando, Sakamoto, até questões, e Diego, até questões estéticas, entre aspas. Ontem, Saca, a gente estava conversando, analisando o primeiro dia do julgamento, e notamos, o ministro Alexandre de Moraes usou um tom e ele o fez de propósito. Não tem criança sentada aí. Os ministros que estão sentados aí, como disse Flávio Dino, nenhum se assusta com um tweet. Então, nada acontece por acaso. Alexandre de Moraes usou um tom acima do habitual dele, que já é alto. O ministro quis trazer um ar de indignação. Estava aqui falando ainda com essa fonte, né? Alexandre de Moraes é do Ministério Público. O ministro foi secretário de Segurança, o negócio dele é investigação, é acusação, é polícia. Essa é a raiz do ministro Alexandre de Moraes. E foi nessa água que ele foi beber ontem a fazer o voto dele. Fux ouviu, o Flávio Bolsonaro citou, né? O Alexandre de Moraes foi raivoso. Na verdade, ele quis trazer esse tom da indignação com a gravidade do caso que estava relatando e proferindo seu voto. O que o Fux, para fazer uma contraposição total, não só de conteúdo, mas de forma, opta por fazer? O ministro Luiz Fux fala baixo, em tom professoral, tenta dar um ar muito técnico para o voto, enquanto Moraes, num esforço de comunicação, inclusive pública, optou por falar direto e reto, falando português claro aqui, para alcançar o maior número de pessoas. O Fux não está preocupado exatamente, como o Sakamoto disse, né, em traduzir os doutrinadores que ele cita da melhor forma possível, mas ele quer trazer o doutrinador, por quê? Porque ele quer dar um versal técnico. É uma contraposição total de forma e de conteúdo. De certa forma,
ele se beneficiou, né, porque teve, o ministro Alexandre falou antes, então teve a possibilidade, inclusive, de estudar como ele poderia fazer essa contraposição para dar esse vestal técnico, como juiz de carreira, falando com muita tranquilidade, em contraposição a um outro personagem formado pelas arcadas da USP, mas também pelo Ministério Público, né? Muito habituado aí a esse tom mais acusatório. Então, essa contraposição ficou muito evidente. Se der só para amarrar aqui, Carmen Lúcia tem sim feito diversas intervenções e acredito que a ministra virá também amanhã de maneira muito incisiva defender em especial o que o Brasil é uma democracia plena. Porque, infelizmente, e nesse caso eu digo realmente infelizmente, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles sabem o que é receber ameaças, todos eles sabem em que situação a corte viveu ou vive e opera ao longo dos últimos 6 anos, né? A sessão vai ser retomada. Amanhã vai ter. Sarza, o ministro Alexandre de Moraes, segundo um aliado, não pretende responder ao Fux ao final da sessão.